Obrigado, confrade Ovídio Paula, por ter lido de forma tão paciente a folha de serviços. Cumprimentar o secretário-geral, que eu gostaria que viesse ocupar o seu lugar. A mesa está desequilibrada. Né? Cumprimentar os demais colegas, confrades e presentes aqui. E muito obrigado pela vossa presença, por essa possibilidade de podermos conversar um bocado em torno da literatura. Né? E a ideia, na verdade, é nós tentarmos podermos trabalhar o conceito de literatura e depois falarmos um pouco sobre as instâncias de legitimação, né? aquelas instâncias das instituições ou grupo de pessoas que podem legitimá-la, né? como elemento de criação. E, por fim, então, entramos naquela fase das considerações finais, onde vamos tentar mostrar, no fundo, as diferentes formas de nós podermos compreender e encarar um fenômeno tão complexo quanto a literatura. E eu acho que muitos de nós ignoramos aquilo que a literatura tem como grandes capacidades comunicativas e de expansão. Mas, para começarmos mesmo a conversa, o nosso objeto, o estudo de literatura, começamos por conceituá-lo a partir da própria palavra literatura. A palavra literatura é composta por duas, como é que chama isso? Por duas palavras compostas por aglutinação. A palavra litera, de origem latina, e a palavra tura, de origem turca. A palavra litera pode significar, ou significa, letra, signo, marca ou sinal, por ser isso. E tura significa circulação, movimento. Então, quando dizemos literatura, por si só, a palavra literatura, ela em si já provém de um processo de contaminação, de um processo de miscigenação entre termos que vêm de culturas diferentes, que se aglutinam para significar uma coisa, que quer dizer signos em circulação ou signos em movimento. No fundo, os signos em circulação ou os signos em movimento é aquilo que a oralitura, as oralidades materializam. Há uma confusão que se faz de se reduzir a oralidade a aquilo que se fala só, a relação boca-ouvido. É legítimo que se diga isso, mas quando nós estamos a falar das oralidades, estamos a falar precisamente da grande área em que não está só presente a voz, não estão só presentes as falas, como também a própria escrita. Então, a literatura, quando nós a pensamos, embora ela se tenha colocado no suporte escrito, né? Porque há teóricos que desenvolveram estudos sobre a literatura e eles acomodaram a literatura na escrita. Literatura é a arte de escrever, literatura é a arte das belas letras, literatura, enfim. Estão aí o dicionário de Massudo Moisés, está o livro de Alier e Silva, e estão, enfim, tantos outros livros. E depois até, quando a gente fala, por exemplo, de literatura comparada, quando nós falamos de a relação entre literatura e outras ciências, né, a gente acaba, no fundo, por criar ou legitimar o lugar de identidade, o lugar em que a literatura foi acomodada. E esse lugar, na verdade, é o lugar disciplinar. Uma coisa é dizer que é literatura, que a escrita é isso.
Literatura é isso, os gêneros dele são esses. Poesia, texto dramático e texto em prosa, né? Ou texto narrativo, de modo assim mais amplo. E depois criou-se as discussões, em que se diz que existe aquilo que é literatura e aquilo que não é literatura, né? Então, se nós olharmos para todo esse escopo de discussão, são, no fundo, âmbitos de discussão e legitimação da literatura que um determinado grupo, muitos deles ligados à academia, outros a grupos de estudo, desenvolveram. E durante um tempo a literatura foi administrada desse modo. Por isso é que na Europa surgiu aquilo que nós chamamos os períodos literários, né? Tem os períodos literários que vão definir então uma relação da literatura com épocas. Então os escritores são acomodados em períodos literários e em épocas literárias. Os escritores. E junto às suas obras. Então o Camões é lido ainda hoje. O Camões pode traduzir problemas culturais ainda hoje. Mas, pela forma como se pensou a literatura, o Camões deve estar preso numa determinada época. Então, o que nós pretendemos, a partir dessa definição que nós damos, e que mostra que a literatura é um assunto muito mais amplo do que aquilo em que ela ficou reduzida, porque em que se reduziu a literatura? Numa ciência, num domínio do conhecimento que deve ser estudado só a partir ou da teoria da literatura, ou dos estudos literários, ou da linguística. Por isso é que muitos professores olham para a literatura, para o texto literário, e acham que o texto literário tem conteúdo. Né? Diz que não, o texto literário deve ter conteúdo. Quando nós estamos a ler o texto, vamos dizer, qual é o conteúdo que o texto tem? Ou o que é que o texto quer dizer? Então, o que nós vamos procurar mostrar hoje é, tecnicamente, lermos, mostrarmos outra face de leitura possível daquilo que nos pode levar a compreender esse fenômeno complexo, mas muito complexo, que é o fenômeno literário, por via daquilo que nós chamaríamos de teoria da linguagem. No fundo, a teoria da linguagem são, tecnicamente, as oralidades. Se nós olharmos para aquilo que nós chamamos de teoria da linguagem, no fundo, é tecnicamente aquilo que nós chamaríamos de oralidades. O que é que há? Vamos dar um pequeno exemplo, assim, muito básico. Nós, quando falamos, nós estabelecemos a relação voz-ouvido, oris. Né? Oralidade vem de oris, a palavra grega oris, que estabelece a relação entre voz e ouvido. Eu estou a falar, o que está a acontecer? Vocês estão a ouvir aquilo que eu estou a falar. Eu, se não estivesse a falar, se estivesse a projetar aquilo que estou a dizer numa tela de computador, qualquer que fosse, vocês o que estariam a fazer? Estariam a ler e abstrairiam o mesmo conhecimento que eu quisesse transmitir por via de quê? Da leitura. Quais são os órgãos de sentido que vocês engajariam? Os olhos. Né? Então vejam, mas vocês ao engajarem os olhos, ao lerem, o que acontece? Há uma voz sutil, quase que não se nota, que está no texto, com os quais nós nos relacionamos. Nós, quando estamos a ler, é como se alguém tivesse a nos dizer algumas coisas. Né? Isso acontece. Então, a dimensão da voz tem essa componente fisiológica, é de me ouvir eu, Aberu Pacha, falar, e tem a outra componente que entra já mais no domínio psíquico, aí a dimensão também do oral, que é nós ouvirmos vozes num texto escrito. Daí se dizer que a própria escrita é também um componente da oralidade. Ou seja, aquilo que a escrita diz, transmite, nos dá como
elementos da informação e conhecimento, o papel que a escrita exerce é o mesmíssimo que a voz pode exercer. Né? Então, estando nesse domínio, se olharmos para aquilo que é a oralidade e aquilo que é o texto escrito, eles complementam-se. Mas por que surgiu e há essa confusão de nós olharmos para a literatura e a fixarmos como registro escrito e criamos o registro escrito como o lugar privilegiado? Porque a sociedade que nos sustenta, a sociedade que nos suporta, a cultura que nós produzimos, é toda ela sentada no princípio ou na base grafocêntrica. Grafocêntrica significa grafo, e o centro é o grafo. Grafo significa escrita. Por isso que você vê que nós andamos na rua, na cidade, quais são os elementos que nos orientam na cidade? Sinais convencionais, ou escrita, ou sinais convencionais. Sinal do hospital, sinal da farmácia, né? Enfim, os nomes dos lugares. Vamos conhecendo a cidade, vamos conhecendo quase tudo, ou porque alguém nos fala, ou porque a própria cidade tem marcas gráficas, como escrita, com as quais nós nos relacionamos. Daí a necessidade das pessoas aprenderem a ler e a escrever, para que sejam cidadãos úteis nesse sentido. Então, quando a cultura da escrita entra no centro da vida cotidiana, da vida urbana, então a escrita passamos a ter a ideia, a ilusão de que a escrita é o centro. E a literatura, como é a arte de inventar, e ela também vai se manifestar pela escrita, então abandona-se a outras formas da própria literatura se manifestar, que é por via dos cânticos, por via dos provérbios, por via das adivinhas, todas aquelas formas que depois foi considerada como literatura oral. Né? Aquela coisa assim meio seccionada, né? Tudo aquilo ficou abandonado porque o que se queria dar sentido e lugar de importância era aquilo que se escreve. Então a literatura ganha esse lugar de importância. Por isso, para nós, a partir do lugar que nós estamos a reivindicar, que é a teoria de conjunto, né? Ele precisa trabalhar a dimensão da língua, a dimensão da própria literatura, por via daquilo que ele tem como materialidade. E como é que se pode notar a materialidade da literatura? Aquilo que se movimenta e aquilo que circula. Por via de quê? Ou por via de quem fala, ou por via de quem escreve. E quem fala e quem escreve, as dimensões orais estão no texto. A oralidade não é só quando as pessoas estão a falar. As oralidades também estão naquilo que está escrito. Um poema tem a dimensão oral. Um texto, cujos elementos que ele fazem funcionar é a oralidade. O texto, o poema, o conto, o texto narrativo. Se lerem o livro de Maneiro Rui, o livro de Pepe Tela, o livro dos nossos confrades que estão aqui, o Ovídio Paula, David Capelenguela, se lerem os livros deles, a dimensão que está no texto, com o qual estão a se comunicar, é a oralidade. Por quê? Que é a oralidade? Porque nós, ao lermos esses textos, não vamos ter todos a mesma compreensão. Ao menos que alguém nos diga que esse livro tem que ser compreendido assim. Aí isso é outra coisa. Mas se cada um de nós usar os seus instrumentos de conhecimento, de leitura, vai compreender o texto a partir da forma como ele próprio vai se relacionar com o texto. Essa dimensão é oral. Então, como podem ver, a escrita tem oralidade. E essa dimensão dela por texto é oral. E quem consegue nos levar a esse domínio é a teoria da linguagem. Agora, o texto escrito, ele só tem conteúdo quando se tratar, por exemplo, de um decreto presidencial. O presidente da República nomeou fulano. Alguém vai achar que, se calhar nomeou, alguém poderá dizer que, não, eu acho que ele deve ter nomeado. Alguém vai ter dúvida nisso? Não, é um decreto. É um texto seco. Tem conteúdo. Esse sim tem conteúdo. Porque ninguém pode compreender
a mensagem que lá está de outro modo. E a função da linguística é essa. A função da linguística é precisamente fixar os elementos para que eles tenham um nível de compreensão único, não mais do que aquele. Agora, quando vamos no domínio das criações artísticas, daí a dimensão da oralidade, o texto ganha vida própria. Daí os textos sobreviverem, que cada leitor, em função da sua capacidade, do seu arcabouço, ele dá sentido ao texto. E como é que isso vai acontecer? Por via do discurso, a forma como ele vai organizar os elementos que estão lá no texto. Então ele já não vai ler o texto no sentido gramatical, lógico-digital, né? Sujeito, verbo, objeto. Há professores que levam os textos para analisarem o texto gramaticalmente, sublinharem os adjetivos, sublinharem os advérbios, sublinharem os verbos, as orações, num poema ou num conto. Não há problema nenhum que isso aconteça, mas o poema é muito mais do que isso. Então, aqui, para nós nos compreendermos, a partir do lugar que estamos a falar, é entendermos, primeiro, também, a necessidade de nós desmistificarmos o ensino das línguas. Porque a ideia também que se veicula é que ensinar língua é ensinar linguística. Ou teoria como é? Sim, é ensinar linguística ou teoria e não propriamente a teoria da linguagem. Quando, na verdade, ensinar língua, ela deve assentar, sobretudo, num elemento que se chama cultura. Porque a língua, assim como a literatura, preste bem atenção, tem o condão de participar das práticas sociais e das representações da sociedade. Como é que isso se manifesta? Quem falar uma língua, nós sabemos o que é que ele está a dizer. E o que ele está a dizer, o que é que representa, em termos práticos, em termos sociais, em termos culturais. E também ele, quando fala, nós sabemos de onde essa pessoa que está a falar é. Ele, quando está a falar português, ele fala diferente que o fulano. E nós todos sabemos aqui que uma pessoa do IS, que vive no IS nesse momento, se estiver a falar português, a característica da comunicação dele é diferente de quem é do Kwanza Norte, de quem é de Malange, de quem é de Benguela, de quem é do Kwanza Cubano. Ou acham que é tudo igual? Não. Qual é o elemento que aí está influenciado? É a dimensão da cultura que entra no português que ele está a falar. A partir de quê? De que elementos? Da língua. As outras línguas que as pessoas falam. Elas, mesmo que não as falem, a pessoa mesmo que não fale o Kikongo, não fale o Kimbundo, não fale o Umbundo, não fale o Chokwe, o facto só dele crescer na sociedade de Chokwe e aprender a falar o português lá, a característica do português dele vai ser a mesma que o falante do Chokwe faz. Porque o cidadão é fruto da sociedade, da sua sociedade. Então, se a língua deve ser compreendida desse modo, e deve ser ensinada desse modo, a literatura não pode ser compreendida nem ensinada de modo diferente. Deve ser exatamente ensinada a partir desse modo. Então, quando nós estamos a falar de literatura angolana, para a nossa responsabilidade, não devemos pensar só nos escritores ou naquilo que se escreve. Devemos pensar também na cultura, nos elementos da cultura, aqueles elementos que a cultura veicula. Então, a gente sai de onde? Saímos da escrita, né? Lá onde se escreve, no sentido papel, livro, jornal, enfim, e passamos a abordar a escrita a partir de outros registros. E a cultura angolana, tecnicamente, é rica nesse sentido.
da compreensão ampliada da cultura, aliás, da cultura da escrita, como os petroglifos, que é a escrita por cima das pedras, que no fundo é pintar a superfície das pedras. E isso faz parte dos rituais, muitos rituais no Reino do Congo e também no sul de Angola. Temos a forma de escrita que são os sona, que é desenhos de areia entre os chokwe's. Isso existe, está aí. Tem também a forma de escrita que é o Mabaya Manzungu, que é a escrita na superfície da madeira, em que se vão fazendo desenhos lá, e aqueles desenhos são forma de escrita, mas que representam provérbios ou contos, assim como os sonas. Então, se nós olharmos isso como a dimensão da escrita, podemos também compreender isso como dimensão da literatura. E a forma como eu comecei a definir a literatura, vocês vão compreender como é que os próprios signos, as marcas, as letras, circulam e se movimentam. Então, não há período que os detenha. Não há período assim que os prenda, que os detenha. Não há gêneros que os prenda, que os detenha. E não há forma de elas serem confinadas num lugar que nós chamaríamos de identidade. Não tem isso. Quando nós estamos a entrar no domínio das validações, há um pior lugar que se pode nomear para a compreensão daquilo que é a forma ampla da literatura comunicar. É a academia, as universidades, ou os grupos de interesses que se constituem. Muitos desses ajudam só a matar as diferentes possibilidades que nós temos de comunicar, para lá daquilo que a literatura, como possibilidade, nos dá, como um elemento de comunicação. Por quê? Porque surgem os espíritos da época. Isso é que fez com que os europeus pensassem que se eles acomodassem a literatura em períodos, podiam nos levar a compreender, podiam levar em que a literatura fosse compreendida a partir só destes registros. Mas vocês veem que a literatura tinha a idade medieval, o Renascimento, o romantismo, o naturalismo, o realismo, o simbolismo, o modernismo. Quando chegam no modernismo na Europa, o que é que surgiu depois? Aquilo que chamam de pós-moderno. Pós-moderno é o quê? Ou moderno mesmo o quê? Modernismo, o que é que é? Então, para tudo aquilo que eu disse, o remédio que há é questionar o conceito de moderno, o conceito de clássico, o conceito de identidade, o conceito de racionalidade, né? E o conceito de disciplina, que é essa coisa que faz os gêneros. Porque a oralidade, aquilo que eu disse que é a oralidade, ou a teoria de conjunto, escapa, ludibria, questiona todos esses lugares. Agora, para tudo isso que eu disse, e vejam a confusão que isso pode criar, a dificuldade que nós temos de poder lidar com isso, né? Como uma abordagem científica, né? Como é que um grupo de pessoas constituídos em academia ou fora dela podem vir e orientar as pessoas o que é que devem fazer? Se o que é o criador, o que me orienta, cada um que escreve, o que lhe orienta é a forma como ele se relaciona com o mundo. E o que é que ele se relaciona com ele? As marcas, os signos. Mas ele, então aquilo que ele escreve é a visão dele, do mundo. Então como é que vai aparecer alguém e dizer que não é assim que se escreve? Você não deve ver assim. Ah, esse não é poeta, ou esse não é escritor, ou esse não é portador. Porque não é assim que se faz, deve-se fazer assim. Onde é que está a sair a legitimidade dessa pessoa, ou dessa instância para determinar isso? Os interesses podem ser outros, de natureza capitalista, de natureza republicana, de natureza eclesiástica, de natureza escolar, mas estritamente cultural é mais complexo, é difícil.
Então, quase que isso não se determina. Então, é muito arriscado, é muito imprudente, digo imprudente mesmo, porque a ideia que há quando nós queremos que as pessoas façam aquilo que nós achamos que elas devem fazer, é o mesmo que fechar as pessoas em caixas. Então, se a ideia é todos nós andarmos na mesma caixa, é nós termos a mesma voz, então ninguém precisa criar mais, ninguém precisa inventar. A ação de criar e inventar é a liberdade que cada um tem de dizer, eu estou a olhar o mundo assim, estou a compreender o mundo assim. E criar, inventar, fazer arte é tecnicamente isso. Então, onde é que vem a legitimidade da pessoa que diz que isso que está a fazer não é arte? Assim, ele é o quê? Ele é o dono da cultura, é o que controla os signos que circulam, está vendo, né? Controla tudo. Então, quer dizer que, como podem compreender, a literatura não é nada aquilo que... Uma coisa é minha vaidade pessoal, eu abro paz. É a vaidade com os meus amigos, o meu grupo, o meu confrade, o Vídeo Paula, o secretário-geral da União. Uma coisa é a nossa vaidade de grupo, isso é uma coisa. A outra coisa é a dimensão cultural e a sua complexidade, e a complexidade que o texto literário carrega. Eu tenho estado a dizer isso já há muito tempo, e não é para ele estar aqui. O secretário-geral tem uma proposta estética, artística, estética, em que ele vai buscar esses elementos da oralidade, né? A cultura em torno do boi, ou cantado, ou falado, ou as diferentes formas de se criar a cultura em torno do boi. Ele vai e coloca aquilo no registro escrito. As pessoas que conceberam parte daquilo que o secretário-geral vai colocar no poema não sabem ler nem escrever, no sentido que nós achamos que se faz o registro da escrita. Não sabem. Mas conseguiram criar signos tão complexos e ricos que ele os aproveita bem e coloca na poesia. Como há outros que o faziam também, o fazem, né? Muitos. Como, por exemplo, esse livro que foi lançado agora, que ganhou o prêmio Sagrada Esperança, do nosso confrade Aníbal Simões, Memória de uma Cuval. Está lá a dimensão da cultura, aliás, da literatura, abordar a cultura e de forma sustentada. Querido, não há instituição. Então, assim quem é que vai legitimar? Aquilo que o confrade Aníbal viu, ele viu, interpretou, entendeu, depois ele leva do lado criativo, que é um lado pessoal. Eu vou dizer que não, isso aqui não é literatura, isso não vale nada. Isso aqui não vale nada, isso até fala da tradição, não vale nada. A ideia, queridos, é tentar mostrar que nós podemos, por um lado, podemos trabalhar a partir da ideia de liberdade. Escrever não é o ato em que alguém seja proclamado como escritor. Aliás, é sempre proposta. Quem escreve e publica propõe sempre. As coisas podem ser aceitas ou não aceitas. Mas o ser aceite ou não ser aceite não significa que aquilo que você fez não se explica na cultura. Às vezes as pessoas que te leem é que não conseguiram alcançar o nível que você alcançou. Então tudo, rigorosamente tudo, quando se lê bem, quando sabe ler bem, tem o valor artístico, tem o valor cultural. Tem todas essas dimensões daquilo que eu acabei de explicar e dizer aqui, agora. Então, eu acho e continuo a pensar que é esse modo em que nós devemos trabalhar a compreensão do fenômeno literário. Democratizar o espaço literário. Deixar os criadores criem, publiquem e criarmos aquilo que nós chamaríamos leitores preparados que possam dar sentido e substância daquilo que se cria, que se escreve a partir da cultura. Porque ler literatura não é ideia de grupo,
é mesmo dizer como é que aqui esse texto explica a cultura. Porque senão os provérbios iam desaparecer. Vocês acham que os provérbios têm lugar na literatura? Os provérbios são estudados na literatura? Não, não são estudados na literatura. O provérbio foi até classificado como gênero paraliterário. Mas o que é que o provérbio fica a dever a um texto literário? Rigorosamente nada. Rigorosamente nada. Por quê? Um mesmo provérbio, bem explorado, pode explicar e significar várias coisas. Sabem disso? Pronto. Um poema, bem lido, bem explorado, pode significar várias coisas, explicar. O que é que o provérbio deve à poesia? Como o provérbio não foi entendido bem, colocou-se de lado. Porque o que é que interessava? É alguma coisa que tivesse autor, e nós disséssemos, esse aqui é o escritor consagrado. O modelo para você ser bom escritor é aquele ali. Então, ele sabe lidar com água, entende bem de água. O outro entende bem de árvore. O outro entende bem de pedra. Se escreverem poesia, vamos entender como se estivesse a olhar para a água? Não pode. Não pode. Bem, era isso que eu trazia como proposta de discussão para a marca quarta-feira. Isso, tecnicamente, por causa de um clima que eu vi em tempos que surgiu, acho que foi em fevereiro, uma discussão no Facebook, em que criou-se uma discussão despropositada, em que alguém achava que em Angola os jovens são aventureiros. Se não fossem, não escreveriam. Então, a pessoa que inventou o avião, o que vocês acham que ele era? Numa altura em que não havia avião. A pessoa que inventou o barco, o que vocês acham que ele era numa altura em que não havia barco? Então, se eu pego numa pedra, tiro na água, a pedra afunda. Um barco que pesa mais que uma pedra não afunda. Essa pessoa que fez isso não é maluco? Eu pego na televisão, carrego no botão, o homem que está no estúdio da televisão aparece aqui à frente de mim na minha casa. Onde não há televisão, a pessoa que inventou aquilo não é maluco, não é uma coisa normal. Todo ato criativo, todo ato que transforma a sociedade, é isso mesmo, é aventura. E o mundo não se fez de outra maneira, fez-se mesmo com isso. A cultura não se faz de outra maneira, é aventura. Porque a primeira dimensão, primeiríssima dimensão é a natureza. A natureza é aquilo que nós não controlamos. Agora, quando nós atuamos sobre a natureza, o homem, que também tem uma dimensão nele da natureza, quando atua sobre a natureza, que também parte dele, quando modifica a natureza, cria cultura. Né? Usar óculos, pentear o cabelo, vestir. Porque a natureza devia ser andarmos nus. Isso é natureza mesmo. E não termos vergonha. Agora, quando a gente acha que temos que vestir, e depois não é só vestir, vestir grife, vestir não sei o quê, tudo isso já é dimensão da cultura. Agora vejam o que é a complexidade da cultura, como dimensão da vida, para nós andarmos a nos alvorar a dizer que não. Aliás, as discussões que haviam primeiro na Europa dizia que havia as culturas ou a civilização avançadas e as civilizações atrasadas. É pura ilusão. O homem só tem uma coisa que faz. Olha para a natureza, interpreta a natureza, modifica a natureza. Daí decidir, isso que está no rio é que é peixe. Mas vou comê-lo assim cru? Não. Um outro bicho vai lá como peixe cru, e lá no rio. O homem não, disse, vou pescá-lo. Né? Tem diferentes formas de pescar o peixe. Depois leva, ou ferve, ou grelha, ou frita. Usa várias técnicas para poder comer o peixe. Tudo isso que ele está fazendo já é cultura. Cultivou a mandioca, come a mandioca lá onde ela está, crua, não sei o quê. Não. Vai lá com uma enxada, corta, descasca, faz farinha, faz bombom, faz... Enfim, está entendendo, né? As diferentes formas que a mandioca vai ser utilizada já é a dimensão da cultura. A literatura, meus queridos, tecnicamente, atravessa todas essas dimensões, de diferentes formas.
Literatura não, qualquer forma de arte, ou as línguas.